Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal. Hoje uma tela diferente aí da que vocês estão acostumados, né? Quem me acompanha aí sabe que a gente trabalha muito com os programas da Adobe, mas hoje eu trouxe o CorelDRAW, um concorrente direto do Adobe Illustrator, né? Um software que vai trabalhar aí a criação de artes vetoriais. E para a gente trabalhar nesse programa, hoje a gente vai conhecer a ferramenta Transparência Interativa. Vamos entender melhor a aplicação, né, as propriedades dessa ferramenta. Você vai perceber que é uma ferramenta bem versátil aí, que dá para você fazer diversos projetos com essa ferramenta, tá? E para começar eu vou mostrar para vocês aqui como você pode criar um botão bem eficaz, um botão bem interessante que você pode utilizar aí para diversos fins também, né? Você pode utilizar em sites, landing pages, blogs e por aí vai, belezinha? Então para começar, gente, ó, vou começar criando aqui um retângulo, tá? E aí vai no olho mesmo, tá? Não precisa ter propriedades específicas, né? Medidas aí, tamanho. E após criar aqui o retângulo, o que eu vou fazer? Eu vou arredondar os quatro cantos desse retângulo, tá? Então na barra de propriedades, na parte superior do programa, a gente vai ter aqui, ó, as caixinhas de arredondamento dos cantos. É importante falar, se esse cadeado estiver fechado, ó, os quatro cantos vão ser arredondados ao mesmo tempo, tá? Se você clicar no cadeadinho, ele vai abrir e você vai poder trabalhar individualmente cada um dos cantos dessa maneira, tá? E aí, ó, a gente tem cantos independentes, né? Você vai trabalhar o arredondamento independente dos cantos, tá? Se você quiser trabalhar de forma uniforme, fecha o cadeadinho e se você mudar um, você muda os quatro, tá? Então essa é a primeira dica aí. Então estou aqui com o meu retângulo com cantos arredondados. Muito bem, vou colorir esse botãozinho aqui de laranja, tá? Para tirar as bordas aqui, ó, botãozinho direito nesse botão, né? Que tem um tracinho vermelho ali para tirar a borda, né? O contorno. Lembrando também que se você for utilizar isso aqui para páginas de vendas, né, como landing pages, páginas de capturas, né, hot sites, é importante você pesquisar muito bem qual a cor que está em alta aí para funcionar bem no seu botão, tá? Muita gente não sabe, mas a cor ela influencia muito, né, no CTA, né, na função do seu espectador ali, né, do seu lead, e clicar no seu botão e ir para onde você quer que ele vá, tá? Tem momentos aí que o verde funciona bem, tem momentos que o laranja funciona bem. É importante procurar pesquisar aí a respeito, tá certo? Então, tô aqui com o meu botãozinho, né, meio caminho andado. O que eu vou fazer agora, gente? Ó, eu vou duplicar esse botão, tá? Para duplicar, você pode utilizar aí diversas formas, pode ser o Ctrl D, tá? Você pode utilizar o botão de adição aí no seu teclado numérico, ou você pode clicar, segurar e arrastar, ó, e sem soltar o botão esquerdo do mouse, você dá um clique com o direito, ele vai duplicar também. Esse aqui eu vou deixar aqui no cantinho para finalizar o nosso efeito, já está bem pertinho, tá? Como eu falei para vocês, é um efeito simples. Vou pegar aqui a minha ferramenta texto e vou colocar assim, ó, baixe aqui, né? Então, supondo aí que esse botão seja utilizado para fazer o download aí de algum elemento, pode ser um e-book ou algo do gênero, tá? Vou escolher aqui uma outra tipografia. Vamos colocar esse Bebas. Prontinho. Pronto. Aqui eu vou colocar o texto na cor branca, tá? Assim. Ótimo. Agora, gente, eu vou voltar com o meu botãozinho para cá, né? Esse aqui eu vou deixar um pouquinho menor do que o anterior e vou pintar de branco também, tá? Ele vai ficar mais ou menos assim. E agora, alinhar aí, seleciona os dois botões, segura o Shift, né? Clica nos dois botões e aperta aí a tecla C de casa. Ele vai alinhar aí ao centro, deixando os botões bem organizados, tá? Tanto esse de cima quanto de baixo. Esse de cima aqui, gente, eu quero dar um aspecto de luz, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui nas minhas ferramentas, eu vou localizar a ferramenta Transparência Interativa, tá? Que é essa daqui, ó. Ferramenta Transparência, eu vou dar um cliquezinho nela e selecionar o botão branco, tá? Para aplicar o efeito, tá? Eu vou dar um cliquezinho nessa parte de cima, tá? Na extremidade superior, seguro o Shift e arrasto aí, ó, para baixo. E aí eu vou ter esse efeito, tá? O que é importante observar aqui? Eu estou trabalhando um efeito linear, tá? Se você quiser trabalhar outro tipo aí de posicionamento do efeito,
é importante entender qual o objetivo que você quer para esse botão, né? Nesse caso aqui eu quero aspecto de luz, e eu não quero que essa parte de baixo aqui apareça. Então eu vou trazer aqui, ó, esse ponto mais para cima, para esconder esse botão, perdão, para esconder essa linha de baixo, tá? E vou subir um pouquinho essa parte aqui, ó. E aí eu vou começar a ter um efeito mais interessante. Muito bem. Professor, eu posso ajustar aqui a largura, a altura? Pode. Vai depender do que você queira aí como efeito, tá? Então, ó, vou subir um pouquinho mais aqui. E aqui eu já tenho um botão, ó, bem interessante, né? O desenho, o efeito, né? A luz. E aí você pode baixar um pouquinho também. Enfim, vai depender do que você queira aí como efeito, né? Então aqui eu tenho basicamente um efeito de reflexo, tá? Muito bom. Então aqui eu já finalizei esse botãozinho. Poderia salvar agora, exportar como um PNG e utilizar aí nos meus projetos, beleza? Vou mostrar aqui uma outra aplicação, tá certo? Vou pegar aqui a ferramenta texto, vou colocar aqui na tela e vou, enfim, criar aqui um texto. Vamos colocar assim, ó. Baixe aqui mais uma vez. Vou aumentar aqui. Imagina que você quer colocar isso aqui lá no seu site, no seu blog, na sua landing page, enfim. Para dar um aspecto legal, vou colocar assim. Vamos colorir isso aqui de azul. Legal. E aí eu vou duplicar mais uma vez esse texto aqui, ó. Arrasto para baixo. Para inverter esse texto, né? Eu quero que ele fique de cabeça para baixo. Eu vou utilizar esses botõezinhos aqui, ó, sendo que um vai deixar o texto de trás para frente e o outro de cabeça para baixo, tá? Nesse caso eu vou utilizar esse aqui, ó, espelhar verticalmente. E aí ele vai ficar assim, ó. E aí eu vou juntar os dois textos, mais ou menos assim. E para dar um efeito de reflexo aqui no meu texto, eu vou mais uma vez lá na ferramenta transparência e aplicar mais uma vez de cima para baixo, tá? E aí eu vou ter esse efeito aqui, ó. Um efeito bem bonito, né? Poderia exportar também como PNG aí para você colocar em alguns dos seus projetos. Beleza. E caso você deseje fazer uma aplicação aí para algo mais refinado, como por exemplo um logo, tá? Eu vou usar como exemplo aqui o logo da Claro, que é um logo bem fácil de fazer e a gente vai entender aqui como é possível, tá? Eu vou, ó, criar um círculo perfeito, tá? Para criar um círculo perfeito, você segura a tecla Ctrl, tá? Faz a circunferência aí, cria a elipse, segurando a tecla Ctrl, você vai ter esse círculo realmente perfeito, tá? Vou pintar aqui de vermelho, ó, tirar a borda, botãozinho direito aqui no contorno. E aí, gente, o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou duplicar essa elipse, tá? Vou diminuir um pouquinho e pintá-la de branco. Vou colocar ela mais ou menos aqui para alinhar ao centro. Segura o Shift, clica na outra elipse e aperta C de casa. Assim você alinha as duas. E mais uma vez, ó, transparência de cima para baixo. Tá? Professor, se eu quisesse trabalhar um outro tipo de transferência, se eu quisesse trabalhar um outro tipo de efeito aqui, né, da minha transparência, né, você pode utilizar, por exemplo, aqui na barra de propriedades, ó, outras possibilidades, como por exemplo o radial, né, aqui, ó, aí ele começa a trabalhar o seu efeito diferente, ó, forma mais elíptica, né? Você tem aqui, ó, a transparência fonte cônica, tem aqui, ó, a transparência, né, de fonte retangular e por aí vai, tá? É uma ferramenta bem intuitiva, eu diria, né? Não tem tanto, né, tanta dificuldade de trabalhar com ela, tá? Aqui eu estou trabalhando, ó, a transparência de fonte, tá? Mas eu também tenho a opção de trabalhar ela, ó, uniforme, né? Ela vai trabalhar de forma uníssona aí em todo o objeto. Então varia de finalidade para finalidade, né? Vai depender do que você quer fazer com o seu objeto, tá? Então vou retomar aqui do ponto onde nós estávamos para essa logo, tá? Pinta de branco, ó. Coloca ela aqui no cantinho, a linha, e aí eu vou vir aqui com a transparência de forma aqui, ó, transparência de fonte, tá? Só que eu quero ela, ó, de cima
para baixo, menos assim. Ótimo. Vou deixar mais ou menos assim, ó. Já tem um efeito bem legal, né? E aí eu vou vir aqui, ó, com a ferramenta texto, tá? Não sei exatamente qual a fonte, não pesquisei qual a fonte que a Claro utiliza, tá? Então eu vou usar o Arial mesmo, que é esse padrão que já tá. Vou só aplicar aqui um estilo bold, tá? Vou colocar ele aqui no cantinho, ó. Que eu acho que é bem próximo a isso mesmo, tá? Se não for Arial mesmo que a Claro utiliza. Vamos lá. Então, tá bonitinho aqui, ó, tá bem interessante. O que eu vou fazer agora? Vou para a ferramenta retângulo, tá? Retângulo. Vou fazendo o olho mesmo. Vou criar aqui, ó, um retângulozinho mais ou menos assim e vou pintar de branco. Tirar aqui o contorno. Legal. Vou usar como referência aqui, galera, a própria letra O, tá? Então, para eu poder fazer aqui, né, o contorno dos quadradinhos, né, contornando a letra O, eu vou colocar o ponto de rotação aqui do meu retângulo, ó, no centro da letra O, mais ou menos assim. Vou rotacionar esse retângulo e sem soltar o botão esquerdo do mouse, eu clico com o botão direito, ó, e aí eu duplico e aí eu faço a mesma coisa para cá. Professor, tem uma forma mais técnica de fazer isso? Tem. Você pode, por exemplo, colocar o ponto de rotação lá no centro da letra O, tá? Duplica esse retângulo aqui, ó, tá? E rotaciona ele em 45 graus. Mais uma vez duplica e rotaciona ele em 90 graus. Também funciona, tá? Prontinho. Então aqui, ó, eu tenho a logo da Claro, tá? Eu acho que na logo da Claro tem mais alguns efeitos aqui de reflexo, né? Acho que tem um efeitozinho clarinho mais ou menos por aqui, tá? Mas no geral, né, não fica muito longe disso aqui que a gente já tem, tá? E aí eu posso duplicar para deixar um efeito mais bonitinho, ó. Prontinho, beleza? Então, gente, essa é a ferramenta transparência do CorelDRAW, né, algumas aplicações para ela. Espero que vocês tenham curtido. Pratica aí. Não se esquece também, né, não poderia deixar de falar, de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar aí com os designers da sua vida. Fechou? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!